Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança, ATEMIM, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica no edifício Costa Mari, um empreendimento de alto padrão da construtora Canal. E o meu entrevistado de hoje é o Dr. Gilmar Custódio, advogado e vice-presidente da ADEME. Dr. Gilmar, seja muito bem-vindo ao programa, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, querida. É sempre um prazer participar do seu programa. Eu agradeço. E iremos falar hoje sobre ITBI, que é uma dúvida que muita gente tem em casa. É um assunto muito pertinente para o nosso dia a dia. Inclusive, aí, entrando no âmbito, né, do direito imobiliário, para descomplicar aí esse assunto pertinente, inclusive com uma recente decisão, né, doutor Gilmar? O doutor Gilmar vai estar aqui descomplicando para você ir de casa. Já quero que o doutor Gilmar já entre direto na veia, vamos dizer assim, né, doutor Gilmar? É um assunto tanto quanto polêmico, porque trata-se do imposto de transmissão de bens imóveis, que é aquele imposto que é devido em toda transação imobiliária, na aquisição, na cessão e em diversos atos onerosos entre vivos. Então esse é o famoso ITBI. Recentemente o STF ele afetou o tema e essa afetação ela gera um efeito repetitivo sobre uma demanda que nasceu em São Paulo, onde aquela prefeitura calculava o imposto com base numa tabela. Então o contribuinte, quando protocolava o pedido de ITBI, era feito quase que um cálculo automático, seguindo uma tabela de preços. Eu vou só fazer um paralelo aqui, antes do doutor, até peço desculpa, né, do senhor completar aí a sua fala. Para quem está em casa, só entender mais um pouquinho aonde que ele encontra esse imposto, né? Então, como a gente está aqui no edifício Costa Mari, né, por exemplo, eu que vou comprar um apartamento aqui com o doutor Gilmar, que é corretor de imóveis, né, ou com a Oriundi Imóveis também. E aí, nessa transação, vai existir esse ITBI, né, doutor Gilmar? Só para as pessoas que estão em casa assistindo, né, e que não é da área do direito, para entender melhor esse imposto, vamos dizer assim. A dinâmica da compra, ela nasce com um contrato de compra e venda, que normalmente é celebrado entre a construtora, no caso aqui de um imóvel de primeira locação, e depois, quando há a quitação do valor total, esse instrumento é levado para um cartório e o cartório vai iniciar os procedimentos para lavar a escritura. Nesse momento, precisa recolher o ITBI. Ou se recolhe lá no momento da lavratura ou se recolhe no momento do registro. Então esse imposto ele é devido todas as vezes que você adquire o bem, né, ou faz uma cessão, algo oneroso. Por isso chama-se imposto de transmissão intervivos. E aí quem fica responsável por esse pagamento, doutor Gilmar? Normalmente as despesas de transmissão são do comprador, salvo se houver algum ajuste naquela negociação, mas de praxe a rotina é o comprador pagar. Perfeito. Então bora descomplicar aí o assunto. Tá, vamos voltar então ao tema. Então o STF afetou esse tema do ITBI com base nesse caso que nasceu em São Paulo, ele chegou aos tribunais superiores. É o tema 1113 para quem quiser pesquisar, e ele trata sobre o valor que deve ser aplicado, né? Então a controvérsia surgiu em São Paulo diante dessa situação toda. Então a decisão que saiu nesse tema, né, é que
prevalece o valor declarado pelo contribuinte, pelo comprador. Quando é solicitado o cálculo do imposto, é preenchido uma guia, a gente chama Guia de Imposto de Transmissão. Essa guia é protocolada na prefeitura e a prefeitura, lá está exposto o valor da transação e a prefeitura apura se aquele valor condiz com o valor de mercado ou não. Então a controvérsia está aí. Então o tema 11.13 estabelece que prevalece o valor declarado pelo contribuinte. Mas, ao meu ver, assim... Declarado aí de que forma? O valor da aquisição. O valor da aquisição. Então, comprou-se um apartamento, o valor que consta na promessa de compra e venda, depois vai ser o valor que vai ser atribuído à escritura. Ou acabou de comprar um imóvel, vamos supor que seja um imóvel, uma transação entre dois particulares. A ajustar o valor da compra e venda, normalmente se faz com um sinal pequeno no início, o restante em escritura, é o valor da transação. Mas o tema, no meu sentir, ele disse menos do que devia dizer. O tema de uma forma geral, porque o efeito repetitivo, ele, em outras palavras, né, para quem não é do direito, ele implica dizer que é uma decisão lá de cima que os outros precisam respeitar aqui embaixo. É basicamente assim. Só que existe um detalhe nesse tema que é a questão do processo administrativo. Naquele município, São Paulo, o cálculo era feito com uma tabela. Então, o STF disse o seguinte, que é importante ler, inclusive, o acórdão, né, o relatório, para que a pessoa entenda a razão de decidir. Ele diz o seguinte, que todo o cálculo de TBI ele precisa passar por um processo administrativo. Então, como que inicia esse processo administrativo? Quando o contribuinte, o cartório que for, ele protocola a guia na prefeitura, ali é necessário que se abra um processo. E normalmente as prefeituras abrem um processo administrativo. Quando elas abrem esse processo administrativo, esse imóvel ele passa por um processo de avaliação pelos auditores do município. E aí, quando essa avaliação ela é aferida, o contribuinte, o comprador, ele recebe uma notificação informando o valor que foi apurado. E aí tem a divergência. Se o valor apurado pelo município for superior àquele declarado pelo contribuinte, prevalece o do município. Então, aí complica, porque, mas vamos lá, prevalece o que o STF falou, prevalece o município. A questão, sim, o ponto fulcral aí precisa ter o processo administrativo. Arrecadar mais imposto. Na realidade tem um fim arrecadatório, óbvio, mas o ponto, assim, precisa ser analisado no tema é o processo administrativo. Então, a prefeitura que faz o processo administrativo, ela tem o direito de avaliar. Porque antes a presunção do valor declarado pelo contribuinte era uma presunção relativa, certo? E hoje, pelo entendimento do STF, ela é absoluta, ela tem que prevalecer. Mas o município tem o direito de discordar. Então, muitas pessoas hoje falam, mas eu vou ingressar em juízo porque a decisão do STF não é bem assim. Precisa haver o processo administrativo. Aquela notificação que o comprador recebe da prefeitura informando o valor que foi avaliado, aquela decisão ali, ela é impugnável. Então, o comprador pode impugnar dizendo que não aceita, ou ele acatar e pagar. Se ele não aceitar, vai passar por um outro processo de julgamento, de avaliação, reavaliação, até chegar ao valor que ou o município concorda com o contribuinte ou o contribuinte concorda com o município. Se não, vai desaguar no judiciário. Até porque essa análise, né, administrativamente falando, né, para você ir de casa, é sempre bom ter um advogado, né, para te assessorar, para olhar realmente se de repente tem algum tipo de nulidade, algum erro de cálculo, né, porque todo mundo é humano, erra, né,
E analisar também essa tabela, né, doutor? Existe uma tabela específica do município em relação a isso? Não, tabela não existe. O que o município faz? Ele apura o valor de acordo com o valor de mercado. O grande questionamento do comprador... Que é o avaliador que faz, né? É unilateral esse avaliador, que é o avaliador da Ele é um auditor do município, O grande questionamento do comprador é o seguinte: mas eu acabei de comprar e paguei o valor exato da operação. Porque hoje as operações imobiliárias, eu estou dizendo hoje, porque no passado não era tanto assim, elas são fidedignas, elas expressam exatamente o valor que a pessoa comprou o imóvel, né? E tempos pretéritos não era muito dessa forma, mas hoje é assim. Então, e os cartórios, para quem não tem conhecimento, os cartórios de notas, eles hoje exigem que o comprador apresente o comprovante de pagamento. Por quê? Porque existe uma legislação em que eles são subordinados e precisam informar o valor daquela operação ao COAF. Então, o comprador foi lá, comprou, pagou. No dia que ele vai lavrar a escritura, ele tem que apresentar o comprovante para o cartório verificar se o valor realmente foi aquele. Então, com base nisso, as escrituras têm sido lavradas com o valor exato da operação. E quando o município discorda desse valor, normalmente para mais, isso gera o quê? Uma indignação do comprador, porque ele disse: pô, mas eu acabei de pagar o valor. E aí tem essa discussão, mas isso é plenamente recorrível, né? O contribuinte ele faz lá dentro do processo administrativo o recurso. É importante que, se houver essa diferença de valor, que ele se socorra a um profissional, né, um advogado que entenda do assunto. Mas é um tema que causou muito alvoroço. A maioria hoje dos compradores de imóveis tem falado isso: o valor, o STF decidiu, o valor tem que ser... E não é exatamente daquela forma. Isso é que precisa ficar claro. O valor pode ser apurado, pode ser contestado pelo município, desde que haja o processo administrativo. Não pode fazer por tabela, como o outro município estava fazendo. Perfeito, gente, viu? Vocês aí de casa, o doutor Gilmar está falando um pouquinho aqui sobre TBI. Se você tiver um processo administrativo, já recorra aí a um advogado de sua confiança para descomplicar. Quero agradecer o doutor Gilmar por descomplicar esse assunto tão importante que é do nosso dia a dia, né? E no segundo bloco, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre hold. Eu vou chamar um break comercial. Você aí de casa, aguarde no sofá, porque já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. E estamos de volta falando um pouquinho sobre ITBI com o doutor Gilmar Custódio, que é advogado, também corretor de imóveis, e ele é vice-presidente da ADEME. Doutor Gilmar, já nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre hold. Quero que o doutor explique para quem está em casa o que é hold. E esse assunto também é muito pertinente na questão do ITBI, né?
Perfeitamente. Assim, é um outro tema que tem mexido muito com a sociedade brasileira, né? A gente tem visto um interesse muito grande por esse tipo de planejamento. Eu prefiro chamar de planejamento patrimonial e sucessório. Você pode, inclusive, fazer só um deles, que é o planejamento patrimonial, e deixar o sucessório fora. A holding nada mais é do que um objeto, mas ele acabou ganhando o status de título, né? Holding patrimonial. Então, esse é um tema que as famílias têm buscado muito para fazer os planejamentos. Eu acho isso muito importante. Famílias com vários patrimônios que precisam regular isso. E quanto mais cedo houver a regulação, muito mais fácil será no futuro, com a questão do falecimento, questões de ordem de estado civil, uma série de outros fatores. Então, normalmente, o que nós orientamos ao cliente? Porque não existe... Holding não é... Planejamento patrimonial não é uma receita de bolo, em que você vai utilizar o mesmo que eu faço para mim e vai ser o mesmo que serve para você e assim sucessivamente. Até porque, né, não são os mesmos patrimônios, né, gente? Porque Dr. Gilmar aqui tem aquele patrimônio, né? Que inclusive quero gravar lá, logo, hein? Em breve. Se Deus quiser. Depende de uma série de coisas. Não só do patrimônio, mas das características que cercam aquela família, dos interesses que a família tem. O meu interesse pode ser um, o seu outro. Então, eu tenho uma família com 3 filhos, outros têm com 4. Aí eu tenho filhos que são todos solteiros, eu tenho outros filhos que são casados e outros divorciados. Então, existe uma gama de fatores que precisam ser analisados para que você escolha o melhor tipo de planejamento. E existem quantos tipos de planejamento aí, já entrando no mérito, assim? Você pode, dentro de um planejamento patrimonial, você pode ter a criação da empresa, né? E aí você tem várias formas de integralizar o imóvel dentro da empresa. O que é integralizar? É você, normalmente é o patriarca, né? O casal, os pais, que constitui a empresa e insere esse imóvel dentro do capital social da empresa, integralizam com o imóvel. Quando ele faz essa integralização, o artigo 156 da Constituição trata esse assunto dando um caráter de imunidade. Que é isso? A imunidade, que significa que não incide, o imposto ele existe, mas ele não incide na integralização de bens. É o ITBI, né? É o ITBI. Porque está havendo uma transmissão de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Essa é a regra que está no artigo. Mas embaixo, logo, né, salvo engano, no parágrafo 2º, tem uma exceção, que é o quê? Para aquelas empresas patrimoniais que fazem a administração de imóveis. Então, não incide o ITBI naqueles casos de integralização de uma empresa convencional, mas naquelas que são de patrimonial incide. Então, vai haver incidência do ITBI. Mas também tem uma decisão inovadora do STF, nesse sentido, de que a imunidade que está prevista no caput do 156, ela só abrange o valor que foi integralizado. Vamos supor que o meu imóvel ele vale a R$500 mil e eu vou integralizar no capital social da empresa. Aí nós voltamos ao processo de apuração de novo. Gera-se o quê? Um pedido na prefeitura, que é um pedido de imunidade tributária. A prefeitura recebe aquele pedido e faz o quê? Uma apuração. E ela hoje aplica a regra que o STF estabeleceu. Se o valor que a prefeitura apurar for superior àqueles 500 que eu declarei, sob aquele excesso incide imposto. Então, aí começa a análise na questão de integralizar. Depois começa uma segunda análise, que é o ingresso dos filhos dentro dessa holding.
E depois, dentro dessa, né, eu chamo hold, mais é pelo título, mas dentro dessa empresa, depois de que forma serão transferidas as cotas que estão em nome dos pais para os filhos. Cada caso é um caso. E aí tem uns outros aspectos que você vai ter que analisar. O estado civil dos filhos, se são solteiros, você precisa prever casamentos. Aí nós estamos falando já em questão de regra familiar sucessória. E se houver falecimento, né, quem é que assume a posição dentro da empresa? E se tiver filhos que são casados, como aquele bem, se for optar pelo recebimento da cota via doação, aí é doação, dependendo do regime, o cônjuge não tem direito sobre aquela cota. Mas a depender do regime, ele passa a ter direito. Então, e se for uma cessão, porque eu quero evitar o ITCMD, se for uma cessão, o cônjuge casado, principalmente pela parcial de bens, ele passa a ter direito à cota, ou seja, ele passa a ter direito a um patrimônio herdado. Então, tem uma série de nuances. Viu, gente? Você quer casar, tem que ficar prestando atenção aí na cessão, na doação, né? Então, tem uma série de nuances que precisam ser analisadas. Há casos em que é melhor fazer a doação do bem para os filhos, certo? Do que você fazer uma empresa patrimonial. Então, tem várias formas de fazer, tem vários tipos. E eu sempre digo que uma empresa patrimonial, ela é um organismo vivo. Ele precisa e ele sofre mutações, porque as pessoas casam, as pessoas morrem, né? Aquela situação econômica muda, então ele precisa ser revisado de tempo em tempo, à medida que essas coisas vão ter que ser readaptadas. E esse planejamento, ele obrigatoriamente, né? Claro que vai gerar um documento, mas tem algum tempo de validade? É específico? Se coloca algum tempo ali para se rever aquilo, ou é válido ad eterno, vamos dizer assim? Não, quando você constitui uma empresa e aí faz esse processo todo de ingresso dos bens, filhos, forma de sucessão de cotas, usufruto de cotas, porque muitas vezes os pais vão doar e não querem perder o controle. É óbvio que se acontece algo nesse espaço de tempo, casa um, separa de o que for, há um falecimento, há um ingresso de outro filho, a gente nunca sabe essas coisas, né? Essa situação, ela, à medida que isso vai acontecendo, ela precisa ser revista. Mas a essência da empresa patrimônio, ela permanece. Até mesmo falando um pouquinho de imóveis, né? Fiz uma entrevista com o Ricardo Gava e uma informação bem interessante para quem está em casa, inclusive, né? Que adquiriu um imóvel, não tem a renda compatível, né? Para comprar aquele imóvel. Pode comprar aí com seu cônjuge, com seu namorado, com o irmão, algo do tipo. Essas aquisições mistas, elas precisam ser muito bem estudadas. Principalmente se der uma briga. Atenção, casais de namorados, né? Atenção, irmãos, e muitas vezes querem comprar junto, até compor renda com o pai. Essa relação de aquisição, ela não pode ficar verbal. Ela precisa ser materializada. Por favor, vai meu conselho, procure um profissional, um advogado, para que vocês façam um instrumento de contendo essas regras, porque... Já até existe um meme aí na internet. Né, doutor? Porque o futuro a Deus pertence. Então, essa situação ela vai e pode mudar. E quando surge o problema, se você não tem um documento assinado que regulou aquela relação, eu até abro um parênteses aqui, eu fiz um planejamento recentemente para um cliente e o filho casou. E eu, no meio do planejamento, não dava para colocar aquela situação dentro da empresa ainda, porque eu estava com a empresa por abrir. O que eu fiz? E a mãe precisando comprar um apartamento para o filho casar. E a noiva querendo comprar junto. Como fazemos? E ela ia liberar um recurso e eu tive que fazer um documento em que a noiva, assinou ciente que aquele valor que a mãe estava adiantando para o filho era um adiantamento de legítima, que ele não se comunicava com o regime de casamento. Então, essas situações de combinadas têm que ficar muito claras no papel, porque
Quando chega no futuro, deu um problema, aplica-se o que está na lei. Com certeza. E aí acaba tendo aquele prejuízo, né? Por isso você precisa de uma ajuda de um profissional, viu, gente? Não tem jeito, né? Porque quando a gente casa, tá ali tudo muito bom. Não tá pensando, claro que a gente casa, gente, para ficar a vida inteira, né? É assim que a gente pensa. Mas os problemas surgem, às vezes o casal precisa separar, o irmão ou a irmã briga, e aí, para descomplicar, fica bem complicado. A cultura do brasileiro, ela é um pouco retrógrada ainda, né? Ela precisa ser daquela cultura de pensar nos preparativos. Ora, se você tem um relacionamento e você entende que vai, né, avançar, vai constituir, se querem comprar como solteiros, comprem, coloquem no instrumento, façam tudo certinho, porque a chance de dar certo no final é muito grande. Se der alguma coisa errada, está escrita a regra. Não será um terceiro que vai interpretar ou ter que adivinhar o que vocês combinaram. Verdade, até para desfazer vai ter mais custo, né? Custo, tempo, né? E aí, uma coisa que poderia ser simples e resolvida rápido vai demorar anos aí, quem sabe, né? Sim, essas relações mistas, elas são... A gente vê muito... eu casou, construiu em cima da casa da sogra e do sogro, é o mais comum, né? Que as pessoas perguntam, aí depois divorcia ou o sogro morre, e tem uma série de coisas. Comprar apartamento, eu já tive casos de casal de namorado que comprou apartamento junto, e aí terminou o namoro, e aí, mas tinha um contrato, estava tudo escrito. Então são situações que você precisa regular, até numa situação que se compra e que os regimes de casamento são diferentes. A pessoa saiu de um casamento de comunhão parcial, está num processo de divórcio, ou já divorciou e vai e está unindo, tendo uma união estável com o outro, porque às vezes acontece isso. Então, escrevam, façam um contrato, façam uma escritura declaratória, estabeleçam as regras do relacionamento para que isso depois não te traga problema futuro. Eu já quero agradecer ao Dr. Gilmar Custódio, que é advogado, corretor de imóveis, vice-presidente da ADEME. Vou pedir ao Dr. Gilmar para falar o arroba, né, do Instagram dele, caso queira alguém entrar em contato, também tirar dúvidas. Já pode deixar seu arroba de contato. E agradeço aqui ao doutor no programa. A sua presença é sempre muito bem-vinda, né? Os assuntos são muito bem pertinentes. E também quero pedir para o doutor deixar um recado para quem tem em casa sobre esse assunto, sobre qualquer outro aí, que o doutor queira descomplicar aqui no dia de hoje. Em qualquer ato que você pense praticar, que envolva essa parte imobiliária, busque realmente um profissional, né? Busque um advogado que seja afeto à área, que entenda. Faça o planejamento de forma correta. Se você tiver qualquer dúvida com relação à escolha do profissional, eu acho que o mercado tem muitos bons profissionais, mas eu sempre digo lá no escritório que todas as ações que você toma preventivamente, elas são muito mais baratas, né? Em tudo, né? Se você busca um médico, você busca um dentista, tudo preventivamente. Se você busca um advogado preventivamente, é muito mais barato. Obviamente, lógico que a gente daria para falar sobre muito mais temas, né? Mas nosso tempo é curto. Quero deixar aqui meus agradecimentos. Quem quiser fazer contato é ADV Gilmar, meu Instagram. Eu estou lá como vice-presidente jurídico da ADEME também. Inclusive, a gente vai gravar ainda lá na ADEME. Vamos sim. A ADEME está de portas abertas. Agora, inclusive, temos também o Secov, que é o sindicato das construtoras, das imobiliárias. Então, ele também está de portas abertas. E é um prazer estar aqui. E estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Meu Instagram está... É só... Tá passando aí embaixo, só clicar. ADV Gilmar Custódio, que vocês vão me achar. Tá certo, Gilmar. Muito obrigada mais uma vez. E você aí de casa, já sabem, né, gente? Não complica, descomplica. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você aí de casa perdeu algum programa, não tem problema, poderá acessá-lo no app Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube.
Então ative o sininho, compartilhe e bora descomplicar.